Como transformar a sua casa em um altar. Mais do que as paredes, do que os móveis, mais do que uma decoração bonita, a sua casa é um território espiritual. E o mundo espiritual, ele é territorialista. É um espaço onde você vive, sim, onde vive a sua família, sim, mas também é um ambiente espiritual, aonde através da tua atitude ativa você pode sim manifestar a bênção de Deus sobre a tua casa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre a consciência de que a tua casa ela é um ambiente espiritual. Lembrando que a base da nossa casa é Cristo e ela, quando está firmada em Deus, não será derrubada. Mateus 7, 24 e 25, Jesus nos diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque havia sido construída sobre a rocha. E se você tem sido abençoado aqui por esse conteúdo na rádio, na televisão, aqui no YouTube, que você se inscreva, deixe o seu amém no comentário, compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa desse conforto, dessa esperança e do amor de Deus. Vamos lá? Como que você transforma a tua casa num altar de adoração? O primeiro caminho para a tua casa se tornar um ambiente espiritual é você ler a Bíblia. Ler a Bíblia juntos, você e o seu marido. Isso é fundamental e leia em voz alta, para que a tua casa seja um ambiente espiritual, para que o teu clamor impregne as paredes, os móveis, tudo que está na tua casa através das tuas orações. Família que ora unida permanece de pé, mesmo nos tempos mais difíceis. É importantíssimo que você, no dia a dia, não só demonstre aos teus filhos, se você tiver filhos, que a palavra faz parte da tua rotina, mais do que os teus problemas, mas que você também leve os teus filhos a meditar na palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, que os teus filhos tenham a Bíblia como livro de cabeceira. Por quê? A palavra de Deus diz: essas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração. Agora presta atenção, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado na tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Isso é orientação de Deus em Deuteronômio 6:6. Então, em todo tempo, sentou para o café da manhã, fale da palavra de Deus. Ligou para os teus filhos, ministre a palavra de Deus. Algo que eu aprendi com a Bispa Sônia, ela está até aqui passando na minha gravação. Eu até chamei Bispa Sônia para esse conteúdo, porque isso eu aprendi com a minha mãe. Todos os dias eu sempre acordei com o som da oração da minha mãe em casa, né, mãe? Quão importante é transformar a nossa casa, saber que a nossa casa é também um território espiritual. Fê, do fruto da nossa boca a gente se alimenta. Então, eu não perco oportunidades. Eu estava vendo você falar, então as oportunidades que eu tenho, eu aproveito para plantar palavras de vida nas pessoas que eu amo. Então, hoje, né, você tem a Carol morando em outra cidade, o Deivão em outra ainda, né? Então, cada vez que eu ligo para eles, eu sempre falo, olha as revelações que Deus deu para vovó hoje. Eles não precisam nem falar comigo, é só apertar o meu play que eu vou.
Que eu falo, olha que incrível que Deus me falou. E aí depois eu fui no culto, eu tive aquela experiência. Aí depois eu orei, olha que loucura, olha que incrível. O que você acha, Deibão? E aí, Carol? Olha ai, olha que Deus falou para eu te falar também. Então eu sempre eu encaixo a palavra de Deus em algum lugar, sabe? Porque quando a gente fala da palavra de Deus, eu estou falando daquilo que Deus quer fazer comigo, que Ele deseja, que Ele já falou, olha, eu quero fazer, tá? Então eu estou trazendo o sim de Deus para a terra, para que o amém se manifeste aqui. É muito forte. Eu estava agora tenho feito um ato profético com as pessoas na igreja, nos shows, eventos que eu vou participar. Eu falo, olha, levanta o teu celular, acende a luz, porque a luz que a tua casa precisa é o som do teu clamor, o som da tua oração. E a gente sabe que, por exemplo, quer saber a idade de algum vaso, alguma coisa assim, é um exame de ultrassom. Então, que as paredes da tua casa estejam impregnadas do som do teu clamor, do teu louvor, da tua oração e da palavra de Deus também. Lê a palavra de Deus alto, né? Eu até deixo a rede gospel já ligada em casa. Fica aí, entendeu? É o aromatizador do céu. Mas é muito importante você falar com a sua família através da palavra de Deus. E o poder de os pais como autoridade espiritual, porque existe uma hierarquia no mundo espiritual, não só um território no mundo espiritual, mas como autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos, cada palavra que a gente profere, cada oração que a gente declara, cada profecia que nós colocamos sobre a vida dos nossos filhos, nós estamos transformando aquele ambiente. Salmo 112, a minha geração será poderosa na terra. Outro salmo, os nossos filhos são como as flechas na mão do guerreiro. Se eu fui longe, meu filho vai muito mais longe ainda, porque a flecha vai assim, uma distância que o guerreiro não chegou. E atinge alvos, alcança objetivos que o guerreiro só atinge através da flecha, né? A minha geração será bendita. Eu serei conhecido como aquele que tem a família abençoada. Nossa, olha, nós temos assim, eu poderia aqui falar muito mesmo, sabe? De Isaías, de sabedoria, de Salmos, da própria nossa... no Novo Testamento, aonde os nossos filhos são continuadores, são sucessores, são aqueles que levam um legado. Sabe por quê? Porque quem recebe a palavra transforma. O mundo foi criado pela palavra e foi transformado pela palavra. Então, essa pessoa transformada se torna um agente também transformador, carregando a preciosa semente, que é a palavra de Deus. E é importante que você também, quando está transformando a tua casa nesse território espiritual, dentro dessa compreensão, você também tenha tempos de qualidade à mesa. No luto da minha mãe, um dia eu cheguei na casa dela e ela falou, poxa, Fê, eu não sei o que eu vou pôr de mesa posta, né, mãe? Era por causa da tristeza, por causa de tudo aquilo que tinha acontecido, meu irmão tinha sido chamado por Jesus. E quão importante é a gente ter a consciência. Naquele dia eu falei, não, mãe, a gente precisa ter uma mesa bonita, porque nós vamos receber a nossa família. E desde então, todas as vezes que eu vou à casa da Bispa Sônia, eu vejo o esforço dela, o empenho dela, de que a mesa esteja bonita, não só pela gratidão da refeição sobre a mesa, mas o teu cuidado, o teu carinho, foi algo que Deus te devolveu desse tempo tão
precioso dos nossos almoços de domingo, que é sagrado na nossa família, né? A família almoçar junto quando estamos todos, né? Porque é só domingo mesmo, né? Porque graças a Deus todo mundo trabalha. E também tem, cada um mora numa cidade, né? Então, quando tá todo mundo junto, domingo é o dia que a gente vai para a igreja e almoça junto. Exatamente. E esse cuidado de também expressar, a mesa, o amor pela família, a palavra de Deus, quão importante isso é? Olha, a gente coloca a roupa mais bonita para ver as pessoas mais importantes, né? Então, que a tua mesa fale o quanto que a tua família é importante para você. Eu não estou falando de luxo, eu estou falando de amor expresso. Porque a gente vê amor expresso na cartinha do neto, que mal sabe escrever, mas fez o desenho mais lindo que ele sabia. E às vezes é só uns rabiscos, assim, que ele precisa explicar para a gente o que é. Mas o mais bonito que ele sabia para entregar para a gente. Então, que a tua família... teve uma época, Fê, que eu trabalhava demais. Trabalhava, cheguei a trabalhar 18 horas. Uma época? Agora está mais leve. Agora a gente trabalha 14, 15 horas, então para quem trabalhava 18... Trabalhando bem menos. Estou trabalhando bem menos, né? Então, e eu ficava preocupada dos meus filhos me sentirem. Aí eu levava no carro, eu fazia ponto cruz, eu bordava viras de lençol para pôr nos lençóis de vocês, com versículos bíblicos, para pôr nas toalhas de banho, toalhas de rosto, com versículos bíblicos. Quando você casou, eu me preocupei em fazer aquela vira nos panos de prato. Fez a semaninha todas com versículo bíblico bordado no ponto cruz pela Bispa Sônia. Quando o Deivão também nasceu e a Carol, eu também bordei para eles no ponto cruz, né, versículos bíblicos, para que eles saibam. E uma das coisas muito legais que aconteceu comigo de retorno é que o Deivão, claro, tem duas avós, né, a dona Benê e eu. Então, quando uma vez lá que você perguntou, mas qual vovó? Ele virou e falou assim, a vovó do Aleluia. Eu achei assim, porque ele me identificou como uma pessoa que louva a Deus. Que você seja também essa referência de palavra de Deus. Eu sei que a minha avó vai ter uma palavra de Deus para a minha vida. Eu sei que a minha mãe vai ter uma palavra de Deus para a minha vida. Eu sei que se ela não tiver, ela vai buscar uma palavra de Deus para a minha vida. Que o meu pai vai ter uma palavra de destino de Deus para a minha vida. Que você tenha essa referência. Em nome de Jesus. Isso é edificar a casa sobre a rocha, querida. Porque a rocha é Jesus Cristo. E aí pode vir o vento, você vai ter também o prazer que eu tenho de ver a minha filha pregando e me citando. Ver a minha neta dando testemunho, falando, não, porque a vovó falou, a vovó, ver o meu neto, não, o vovô, a minha mãe, isso é muito forte, né, Fê? Muito forte, porque muitas vezes a gente quer, de alguma maneira, às vezes inconsciente ou desapercebida, terceirizar a vida cristã dos nossos filhos. Às vezes eu recebo mensagens, poxa, mas eu levei o meu filho, criei o meu filho na igreja e hoje ele não está na igreja. Mas o culto não pode acabar. O culto ao domingo é a comunhão, mas ele precisa continuar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E como é que o culto continua? Porque se a gente pensar que 2 horas na semana, aos domingos, uma vez por semana, vai ser o fundamento, mas quem vai transmitir a fé cristã, os valores cristãos, a convicção cristã, é você, mãe, com a tua constância, com a tua oração, com a tua perseverança. E foi isso que eu aprendi
com a minha mãe, e essa é uma das grandes legados da nossa família, que eu E fico... era leve. Uma delícia, Faz né? isso algo leve, querida. Não É, faz não é isso um difícil. negócio pesado. Religioso. Não, porque Deus vai te castigar. Mas precisa ter disciplina. Precisa, mas mostra o benefício, o ganho da disciplina. É. Sabe? Quando a pessoa entende, quando ela não entende o porquê está fazendo, fica muito punitivo. É. Mas quando ela entende o porquê, o segredo espiritual, eu estou te dando um segredo de como funcionar bem, meu filho. Estou te dando um segredo que vai te botar por cabeça e não por cauda. E isso é lindo, porque hoje eu vejo, Dave e a Carol têm rotina de devocional. Os dois pequenos, né, agora nessa época que a gente está gravando o vídeo, não sei quando a pessoa vai assistir, mas o de 5, o de 10, que é o Noah e o Ben, eles não dormem sem fazer as suas orações, não se alimentam sem fazer as suas orações. Então, trazer a oração para o seu dia a dia dentro da tua casa. Não importa, às vezes a gente pediu uma pizza, mas a gente vai orar antes de comer a pizza. Ah, não, mas tenho certeza. Eu sei lá, deixa eu orar. E uma das coisas que eu aprendi muito com a minha mãe é que antes de existir, né, Alexia, Google Home e qualquer outra, né, sempre a minha casa foi um ambiente de louvor. Como é importante a gente deixar, às vezes a gente saía e a Bispa Sônia falava, deixa ligado o rádio. Deixa o louvor, deixa o louvor dentro da nossa casa. Quão importante é trazer o louvor para dentro das nossas casas. Nossa, me impressionou muito desde pequena, quando eu ouvia a história de Saul, endemoniado, e que chamaram então Davi, e ele começava a louvar, e o demônio não podia estar. Então, sabe o que eu sinto, gente? Você está cheio de saúde, mas foi morar numa casa que é úmida e embolorada. Sabe o que vai acontecer com a sua saúde? Não adianta você tomar remédio. Nesse ambiente, não vai para frente. Não vai. Você pode tomar o remédio que for, pode fazer o tratamento que for, pode fazer o exercício que for, a dieta que for. Esse ambiente está contaminado. Então, você precisa descontaminar o seu ambiente. Como é que eu descontamino o meu ambiente? O próprio Senhor já nos ensina. Sempre Deus nos ensina. Sempre Ele vai dar... Põe uma mezuzá nas portas da sua casa, consagra esse lugar, ora ali, unge todo dia, pega a palavra, você não sabe orar? Pega o Salmo 91 e vai em cada lugar orando o Salmo 91, vai para a tua cozinha, ora o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém? Então, vai sair, ora, Deuteronômio 28, bendito eu serei na minha casa, bendito eu serei no campo, aonde eu for o Senhor me prosperará. Ora o Salmo 1, eu sou árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e tudo que fizer, Deus vai me prosperar. Coloca louvor, está de mau humor? Eliseu também estava. Ele queria matar, ele não queria orar e nem abençoar os reis, ele morresse. Aí você falou, olha, mas eu sou profeta, lembra quem você é? Está de mau humor, está irritado, acontece. Até com Eliseu não aconteceu com você, acontece. Então, você faz o seguinte, chama o louvor, acalma o teu espírito, deixa o Espírito Santo, não tem solução. Andando no Espírito, você anda nos caminhos altos e você vai encontrar o sobrenatural de Deus. Amém. Que a tua casa seja um território, como promete a palavra de Deus, que diz que nós habitaremos em tendas de paz. Que a paz do Príncipe da Paz reine sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu corpo, sobre a tua saúde, sobre a vida dos teus filhos. E ao invés da tua casa ser esse lugar de contendas, de intriga, que o inimigo quer transformar esse lindo sonho de Deus, que é a família,
através da tua posição, como uma mulher sábia, como uma mulher mais que vencedora, como uma mulher de fé, amando a tua casa através de princípios espirituais, a tua casa se transforme nesse lugar de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Olha, em último lugar, faz o seguinte, nós tivemos um encontro mais que ver ambientes espirituais. Acessa lá a ministração da Bispa Fê, a minha, do apóstolo Estevão. Depois nós tivemos outro mais que ver, ambientes espirituais 2. Acessa, assiste, deixa essa palavra te transformar. Deixa essa palavra virar atitude em você. E você vai ver que a bênção de Deus, da família, vai prosperar. Amém? Em nome de Jesus, declaramos que você e a tua casa servirá ao Senhor. Declaramos que a tua casa será uma tenda de paz, de alegria, que você vai ver os teus filhos servindo ao Deus vivo, como tem o louvor do Renascer Praise, que fala sobre a família. Senhor, abençoa a minha família. Eu vou terminar esse vídeo com esse louvor. Pode emendar aí na edição, porque você vai ser abençoado por essa adoração. Aliás, esse louvor era uma oração minha, que virou louvor. Obrigada, mãe. Te amo. De noite, de dia, tua nuvem nos guia. E seja unido